Olá, eu sou Lucas Ambon e você está acompanhando a websérie do IBSP, Repensando a Segurança do Paciente. E lembrando para você que tanto nos vê quanto nos ouve, que toda essa discussão está pautada em cima de estudos epidemiológicos recentes que mostram uma ocorrência ainda muito intensa e muito preocupante de eventos adversos, diferente do que a gente imaginava, principalmente o estudo do New England, do início de 2023, que mostra que 1 a cada 4 pacientes hospitalizados sofrem com eventos adversos, e grandes líderes da área de saúde dos Estados Unidos foram convidados pelo próprio New England Journal of Medicine a comentar o que eles pensam sobre esses dados, e hoje a gente vai ver a opinião de mais um líder e vai discutir mais uma vez para a gente fazer nossas próprias reflexões. E hoje quem a gente traz aqui para a discussão é alguém da área de acreditação, e não poderia ser diferente, é uma área que conversa muito com a área de qualidade de segurança, e a gente vai ver a fala do Jonathan Perlin, que é presidente e CEO da Joint Commission, lá nos Estados Unidos. Então vamos ver a fala do CEO aqui da Joint Commission a respeito desses dados tão preocupantes de segurança do paciente. E aqui o primeiro destaque daquilo que ele comenta a respeito desses dados, né, e que a gente tem que ter essa consciência, é o quanto os cuidados de saúde, como os conhecemos, são um sistema extraordinariamente complexo. Acho que, diante desses dados de segurança, alguém com essa fala ajuda a gente a ter um senso de realidade. Aquilo que a gente faz na área da saúde é absurdamente complexo, tem um grau de complexidade tremendo de interfaces, de interligações, né? Nós somos um sistema adaptativo complexo, sem sombra de dúvidas. Não vou entrar aqui em grandes detalhes na discussão teórica sobre sistemas adaptativos complexos. Você até pode encontrar isso em cursos do IBSP ou em outras fontes para poder aprender mais sobre isso. Mas entenda, o grau de acoplamento entre tudo que acontece é extremamente forte. Existe graus de dependência e codependência muito forte entre cada coisa que acontece dentro do sistema. A gente não é uma linha de produção de uma fábrica, a gente não é uma linha de produção agropecuária, então, e mesmo dentro da área de serviços, poucas coisas têm uma complexidade logística tão grande quanto da área da saúde. Já aquilo que a gente faz dentro, às vezes, do mesmo ambiente tem graus de complexidade diversos, que vai de uma consulta de check-up ou uma punção de um exame de sangue, para um exame de sangue, até um transplante multi-órgãos. Então, notem como é muito díspare, né? É quase que como se a gente falasse que um restaurante é capaz de ser especialista em todas as culinárias do mundo e ter o cardápio de todas as culinárias do mundo no mesmo lugar para ser feito, e tudo vai sair muito bem feito. Notem como é quase que incompatível, né? A gente imaginar uma possibilidade dessa para um restaurante, mas é quase o que acontece no ambiente hospitalar hoje, né, e o sistema de saúde como um todo, mas principalmente no ambiente hospitalar, onde mais talvez concentra essa complexidade e essa diversidade de atividades. Então, e por que isso é importante? Porque quanto mais complexo é um sistema, mais cada pequena mexida que você faz em qualquer parte dele repercute no sistema como um todo. Acho que o que o Jonathan Perlin está trazendo aqui é um pouco disso, assim, a segurança do paciente ela é um reflexo da nossa complexidade. Os dados de segurança, como estão atualmente, como as publicações vêm mostrando, que em vez de talvez terem melhorado, até parece ter piorado, né? Mas parte disso vem de uma complexidade crescente, né? É quase que uma curva exponencial, o que a área da saúde vem fazendo em termos de complexidade, principalmente da segunda metade do século XX para cá. Se a gente pensar que a penicilina é um advento ali dos anos 1940, e que toda a era de antibióticos que a gente conhece hoje vem depois disso, a gente está falando de uma história muito recente. Isso eu só estou falando do capítulo de antibiótico terapia, de antimicrobianos, talvez. Né? Quantas coisas surgiram na segunda metade do século XX, com os transplantes, tomógrafo, ressonância, e assim por diante, procedimentos minimamente invasivos na área cirúrgica.
os imunobiológicos, que é um advento aí dos últimos anos, principalmente da última década, né, quanta coisa mudou e acrescentou complexidade e, por consequência, acrescentou risco. Acho que a fala dele é muito importante nesse sentido. Mas vamos lá, vamos ver um pouco mais do que ele comenta aqui para a gente. Deve-se reconhecer que é quase impossível medir eventos adversos que não ocorreram e podem até ter sido evitados, pois os cuidados de saúde se tornaram significativamente mais complexos. Aqui ele reforça essa ideia da complexidade, mas dentro de um outro lado, que é a nossa capacidade de medir eventos adversos. Tá? Então, nota que ele coloca aqui, né, é quase impossível medir eventos adversos que não ocorreram. Aqui acho que ele quer trazer para a gente a ideia do near miss, né, o quanto de near miss se perde, porque é impossível você captar essa informação, você dependeria das pessoas estarem notificando cada pequena coisa que elas fazem no dia a dia, e aí elas deixariam de trabalhar praticamente para poder notificar tudo o que acontece, né? Porque, diferente talvez de outras áreas, onde muitas coisas estão dentro de processos automatizados ou computadorizados ou com informática, dando informação, por exemplo, um avião hoje ele quase que voa sozinho, né? O piloto ali ele tem um papel crucial, a equipe tem um papel crucial, mas muito de um avião hoje, por exemplo, é absolutamente automatizado e muitas das informações, dos erros, dos problemas, você consegue captar através de uma série de sensores, feedbacks automatizados, né, com informática, etc., o que não acontece na área da saúde. Então, tem muita informação que se perde, a gente não consegue nem medir, né? Então, isso traz para a gente uma certa cegueira a respeito da segurança do paciente, porque a gente acaba que quase que continua mesmo naquele mais do mesmo. A gente continua medindo os mesmos indicadores de CCH que a gente sempre mediu, se o checklist de cirurgia segura é aplicado, faz a auditoria para ver a higiene das mãos. Acho que talvez seja um pouco nesse sentido, a gente acaba sendo restrito a determinados indicadores e ainda assim depende muito da qualidade da coleta desses dados e da geração desses dados, já que tem pessoas envolvidas nisso. Tem muitas dessas coisas que não são automáticas. Eu dependo de alguém ver, alguém colher, alguém checar, alguém escrever. Então, você tem uma barreira qualitativa na formação desses dados, né? Infelizmente. E, ok, isso é uma realidade de todo mundo, mas notem que a gente acaba, por conta disso, tendo uma certa cegueira ao universo completo da segurança do paciente, e a gente tem que ter essa clareza. Que com aquilo que a gente mede hoje, é muito provável que a gente não enxergue a segurança do paciente como um todo, mas a gente enxerga uma fatia. E quanto mais a complexidade do sistema aumenta, provavelmente essa fatia vai cada vez se tornando proporcionalmente menor. Eu acho que esse é o ponto crucial. Se a gente ainda está medindo as mesmas coisas de segurança do paciente, ao longo do tempo, como a complexidade e os riscos vão se ampliando, eu cada vez vou enxergando mais estreito o que é a segurança do paciente representada por aquilo que eu meço. Então, isso talvez seja o ponto importante aqui a se destacar frente à ideia do que o Jonathan Purdy traz. Mas vou trazer mais um trecho aqui da fala dele. Soluções simples não são adequadas para solucionar desafios com variabilidade. Soluções simples tendem a ser de natureza estrutural, portanto, são uma base sobre a qual construir. Aqui eu vou destacar uma coisa que eu gosto de falar sobre segurança do paciente. Tem gente que acha, não gosta muito de ouvir isso, mas pessoal, soluções simples para questões complexas são fáceis de executar e erradas. Ponto. Né? Não dá para adorar a pílula, não dá para a gente achar que dentro de uma complexidade tão grande que a gente convive, com eventos adversos surgindo de forma multifatorial, né? Quando a gente fala de queijo suíço para evento adverso, gente, se queijo suíço para um evento adverso dentro da área da saúde, ele é um queijo suíço do tamanho de um bonde com buracos estratosféricos, tá? Então não dá para a gente falar assim, vou botar tampar esse buraquinho aqui e vou consertar o que está acontecendo. Não, isso não acontece. Só que a tendência é muito essa, de não, a solução mais simples é a mais viável, a solução mais rápida, mais barata é a que conserta. E normalmente é tapar o sol com a peneira, ou você tentar estancar um sangramento botando o dedo em cima. Uma hora vai voltar a sangrar, né? Então isso tem que ser muito claro para a gente.
Soluções simples e estruturais, elas são só o chão de fábrica. E quando eu falo de soluções, e acho que na fala do Jonathan Perlin, e traduzindo isso para a prática, a solução simples de natureza estrutural é a seguinte: eu tenho um aparelho aqui que é ruim, está velho, está obsoleto, está oferecendo risco. Eu troco ele. Ótimo. Isso elimina o risco do que acontece em torno desse aparelho, sei lá, uma bomba de infusão, de um tomógrafo, de um arco cirúrgico, de uma agulha, uma seringa para punção. Tá? Vamos pegar coisas bem básicas, de um esparadrapo. A cola daquele esparadrapo daquela marca não é boa, estou trocando. Isso não resolve a questão da segurança do paciente. Isso é o mínimo necessário. Por isso que ele coloca aqui, são uma base sobre o qual construir. Porque você mudar isso é o mínimo necessário. Você precisa ter aquilo que é estruturante, material, equipamento, ambiente, pessoas. Isso é o mínimo. A gente tem que consertar os processos. E notem, aqui vem a grande dificuldade. Quanto mais complexidade eu adiciono ao mesmo sistema, provavelmente cada vez eu estou ficando mais cego a respeito do que acontece no sistema como um todo. Eu preciso gastar energia para mapear riscos e tentar propor barreiras. E essas barreiras não podem ser simplistas, ou pelo menos a gente não pode achar que coisas muito básicas vão resolver questões complexas ou para as quais às vezes a gente nem tem a capacidade de entender que risco vai vir daquilo. Vamos pegar um exemplo simples, um imunobiológico novo que passe a ser usado de forma irrestrita dentro de um ambiente, com uma série de riscos que às vezes você nem prevê por questões de reações adversas, erros de diluição ou compatibilização de infusão, tem que estar no radar, mas é o mínimo necessário para você gerenciar riscos que talvez você ainda nem saiba que existam, porque ainda não faz parte da nossa vivência. Quando a gente incorpora algo novo, tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir fazendo, né? Mas se a gente achar que com coisa simples vai solucionar tudo, a gente provavelmente a gente vai estar sendo mirim, vai estar sendo naive, né? Na melhor das hipóteses aí, inocente de achar que vai ser tão fácil assim de lidar com riscos futuros. Mas, de novo, aqui, acho que reforçar essa questão da complexidade, a questão do quanto a gente é cego para grande parte das questões de segurança do paciente, porque quanto mais a gente vai se tornando complexo e a gente ainda continua centrado nos mesmos indicadores, mais restrito a gente vai ficando em relação à visão da segurança, e lembrar que as soluções simples, elas não resolvem questões complexas. Questões complexas são solucionadas por atividades complexas por barreiras complexas. Infelizmente é assim. A aviação conseguiu o grau de segurança dela acrescentando complexidade na sua segurança, não simplificando a segurança, tá? A gente tem que simplificar a atividade das pessoas, mas não simplificar a segurança. Parece um contrassenso isso, mas quanto mais a gente trabalha com a segurança do paciente, mais isso fica nítido, mais a gente consegue ter clareza a respeito disso. Bom, pessoal, espero que vocês estejam curtindo e acompanhando essa websérie. Se não viu os episódios anteriores, não deixe de ver ou de ouvir para conseguir entender toda a riqueza dessas falas que a gente está trazendo, do debate que a gente está propondo em cima, e espero que você continue acompanhando tudo até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.